Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? É um prazer imenso conversar com vocês aqui a respeito dessa nossa revisão para o TRT da 20ª região. Meus amigos, a gente procurou pegar o conteúdo programático e a gente vai listar esse conteúdo programático e a gente vai verificar como a Banca Fundação Carlos Chagas pode cobrar na sua prova amanhã, beleza? Acompanhando comigo na tela, olha só. Bom, pessoal, então a gente tem aqui o seguinte, o TRT da 20ª região, 2016, né? Então aí a gente tem o nosso edital e a gente tem aqui o nosso conteúdo programático. Já marquei para você o primeiro aí em cor azul, que é o de ortografia. Cai pouquíssimo, né? São poucas as questões explicitamente de ortografia. O normal é que a Banca Fundação Carlos Chagas faça o seguinte, nessa parte aqui, ó, tá? Nesse assunto aqui, ó, redação, confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas, normalmente eles colocam vícios gramaticais para você eliminar as alternativas. E um dos vícios gramaticais que eles colocam é justamente um erro na grafia, tá bom? Isso é o normal. Então, questões especificamente de ortografia oficial, a gente não vê com muita frequência nas provas da Banca Fundação Carlos Chagas, beleza? Então vamos lá, vamos observar como a gente pode ter isso na nossa prova, né? Então olha só, peguei aqui essa prova do TCE 2015, então é nível superior, né, auditor, e a gente tem aqui o seguinte, ó, é uma questão específica de ortografia oficial, respeita a ortografia oficial vigente. Então você vai analisar e verificar aquilo que chama mais atenção, né? Então é sempre interessante a gente observar o seguinte, nas provas da Banca Fundação Carlos Chagas, você não vai marcar a correta, você vai eliminar as erradas. Você de repente pode não ter conhecimento sobre uma determinada palavra, mas ao analisar toda a frase daquela alternativa, ao analisar as demais alternativas, você consegue também ir eliminando. É essa a ideia, tá ok? Acompanhando comigo. Então vamos pegar aqui a alternativa A. O culto à ignorância e à xenofobia é o responsável em nosso dia a dia, veja só, dia a dia, essa palavra composta, ela tinha hífen antes da reforma ortográfica. Agora, depois da reforma ortográfica, ela não tem mais esse hífen. Caramba, terror, mas eu não estudei quase nada de hífen para a prova da Fundação Carlos Chagas. Mas também não precisa muito não, tá legal? A gente vai notar que a Fundação Carlos Chagas não tem cobrado questões de hífen, tá legal? Por isso que a gente vai continuar nossa frase, olha só. Por esta situação deplorável que encerra a população local na bolha impenetrável de seus interesses e valores particulares. Encerrar, meus amigos, nesse caso, encerrar é com C. E aí a gente também aproveita para tirar o hífen de dia a dia, tá legal? Então, 2 erros de grafia para você marcar, observando que a alternativa A você já eliminou. A letra B. Incrementar a participação política é um desafio perene. Haja vista é uma locução que traduz um valor de causa, né? Então tem que ser com o verbo haver. Haja vista, tá legal? Haja vista a nova estratégia de controle político que aparelha muitos órgãos públicos, incluindo os do setor educacional. Então veja que a questão pede respeito à ortografia oficial vigente. Quando a gente tem um tipo de questão assim, né, que pede especificamente aquele conteúdo, então você foca só na grafia. De repente, teve algum erro ali de pontuação, que até agora a gente não viu nada, né? Mas você deixa passar. O que importa é você eliminar as alternativas que tenham algum erro na grafia, tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Letra C. A soberania do mercado não é imprescindível, certinho aí com SC, para a democracia liberal. É uma alternativa a ela e a todo tipo de política, na medida em que elimina a necessidade de serem tomadas decisões
que contemplem consenso, olha só, consenso, certinho, com S e depois S. Tranquilamente a gente vê que a sua alternativa C é a correta, tá legal? Belezinha, mas você não marcaria de cara não, você iria continuar com as demais. Olha só a letra D. Foram mencionadas as estratégias para dispersar, olha só, dispersar com C cedilha não dá, né? E a gente continua, as cepas oligárquicas das altas esferas do poder. E aí, é só um detalhe a gente observar aqui, ó, o mais não é de soma, né? Então nós temos a ideia da diversidade aqui, ó, mas até o momento não se obteve sucesso. Veja só a letra E. Suas ideias iam, aqui, nós não podemos colocar esse acento, tá ok? Iam, então a gente tem que tirar esse acento daí, de encontro às dos demais. Ele sempre optava pelas vias mais polêmicas, a fim. A Banca Fundação Carlos Chagas adora colocar isso lá no meio das alternativas, né? O a fim de traduz um valor de finalidade, então é a fim de, separado. Muito cuidado com isso, beleza? Então, você já percebeu que a alternativa C é que a gente deve marcar realmente, tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. A gente, com essa noção aqui da ortografia oficial, a gente parte para a acentuação gráfica. Outro tema que a gente tem visto que a Banca Fundação Carlos Chagas não vem cobrando muito, mas é sempre bom você observar. Regras, por exemplo, a regra básica. O que são as regras básicas? Aquelas que levam em conta a classificação tônica da palavra. Todas as proparoxítonas são acentuadas, próximo, córrego, cônego, tá ok? Aí você parte para uma outra que é mais tranquila, que são os monossílabos tônicos. Então, os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, ei, oi, el, seguidos ou não de S, são acentuados, tá legal? Então os monossílabos, quer dizer, apenas uma sílaba, eles vão ser acentuados, tranquilamente. Também a gente vai partir para uma outra regrinha básica, que é bem simplesinha, que é a regra das oxítonas. Então as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, EM, ENS, e também aquelas terminadas em ei, oi, el, seguidos ou não de S, serão acentuados. Por isso nós temos a palavra crachá, café, xodó, tem acento. Também tem acento. Reféns, tem acento. Chapéu, tem acento. Herói, tem acento. Anéis, tem acento. Beleza? E aí você vai fazer o seguinte... As regras das paroxítonas, então são várias as regras, não é? Mas você vai perceber o seguinte, o que mais a gente tem visto que a Fundação Carlos Chagas tem cobrado, são as paroxítonas terminadas em ditongos orais, né? Então, ia, io, ei. Por exemplo, a gente pode ter a noção do armário, carie, glória. Então você vai notar aí que são paroxítonas terminadas em ditongo oral, belezinha? Tranquilo, então a gente percebeu aí a regra básica. Nós temos também a regra especial. Essa regra especial, basicamente, ela vai recair em cima de quem? Vai recair em cima do hiato. Aquele hiato em que nós tenhamos uma vogal, na sequência outra vogal. E essa outra vogal, sendo I ou U, ela pode ser seguida do S ou simplesmente ficar sem nada naquela sua sílaba. E aí você vai colocar o acento. Então, palavras como saída tem acento, tá ok? Saúde tem acento. Seguido de S, faísca, balaustre tem acento. Então, essa é a regra do hiato. E a gente vai notar também que a regra do acento diferencial. Então, a regra do acento diferencial a gente vai notar basicamente em cima de quê? Nós temos então os verbos tem e vem. Ele tem, não tem acento. É um monossílabo terminado em M. Tem acento? Não tem, não teria acento. Porém, se nós colocamos no plural, eles têm. Opa, passa a ter o acento. Tá ok? Aí vai ser o acento circunflexo. A mesma coisa com ele vem, eles vêm. Então, nesse caso, ele vem, não tem acento. Monossílabo tônico terminado em EM, não tem acento. Já eles vêm, por conta justamente desse plural, a gente coloca o acento circunflexo. Tá legal?
Outro detalhe importante também, nessa regra do acento diferencial, ele pode fazer alguma coisa no presente indicativo. Então, tem um timbre aberto, naturalmente, você não vai colocar acento nenhum, a paroxia terminada em E. Ele pôde fazer isso ontem, pôde, pretérito perfeito. Aí, justamente por conta desse acento diferencial, a gente vai colocar um acento circunflexo aí. Tá legal? Belezinha? Outro detalhe também importante que a gente também vem notando, né? A palavra forma, ela pode ter acento, é facultativo, tá legal? Ela pode ter acento ou não, então é facultativo. Se você quiser colocar o acento, você coloca. Se não quiser colocar o acento, não tem problema. Belezinha? Então, assim, a gente notou aí, com esse acento diferencial, aquilo que a gente nota, né? Que normalmente a banca pode cobrar da gente, tá legal? Que aí fica mais fácil, mais tranquilo, para você mandar bem, muito bem na sua prova. As regras básicas são as que mais caem. Quando cai uma regra diferencial, normalmente a regra do hiato, tá ok? Ou o diferencial, ele vem, eles vêm. Normalmente é isso. Vamos então atacar uma questãozinha? Acompanhando comigo, olha só. Então vamos pegar aqui uma questãozinha de acentuação gráfica. Olha só, nós temos aqui, ó, atente para as afirmativas abaixo. Presta homenagem às potências dominantes. Aqui, a prova, né, nessa questão, ela vai cobrar uma questão de crase e as demais vão cobrar da gente o nosso conhecimento de acentuação gráfica. Então, a gente também vai falar um pouquinho dessa crase aqui, tá legal? Olha só, o sinal indicativo de crase pode ser suprimido, excluindo-se também o artigo definido sem prejuízo para a correção. É um detalhe importante, né? Para a gente poder comentar aqui a regra da acentuação gráfica com a questão e tal, a gente tem que passar por essa de crase. É só lembrar que a crase é o seguinte, tem que haver um nome ou um verbo que exija a preposição a, e tem que haver um substantivo que admita esse artigo a ou as, para a gente ter, então, essa fusão dos dois as e a gente passa a ter a crase, beleza? Ok, acompanhando comigo, olha só. Então ele falou o seguinte, ó, a questão fala o seguinte, que o sinal indicativo de crase pode ser suprimido. Como é que a gente vai suprimir? É só tirá-lo daqui, não vai mexer mais em nada. Ele falou que pode tirar o acento indicativo de crase, excluindo-se também o artigo definido. Aí nesse caso, ele primeiro falou que pode excluir o sinal indicativo de crase e agora também podemos excluir o artigo definido. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou tirar o as daqui, ó, vai sobrar quem, pessoal? Só o a. Tá bom? Então, só o A. Nós tiramos o acento indicativo de crase e o as também, porque ele falou que pode tirar aqui, ó, tem que excluir também o artigo definido. Beleza? Sem prejuízo para a correção. Vamos então analisar aqui, ó. Prestar homenagem às potências. Veja só, anteriormente estava assim, ó. Prestar homenagem a... Aí eu tenho a preposição a exigida pelo verbo anterior, né? E potências admitiu o artigo as, por isso temos a crase aqui. Aí ele pediu para a gente tirar o acento indicativo de crase e o as, então vai sobrar quem? Apenas a preposição a, que foi exigida pelo verbo prestar. Prestar a quem, né? Ó. E nesse caso, potências não foi precedido do artigo definido as. Houve, terror, alguma diferença de sentido? Digamos que, no caso do sentido, na semântica, tem relação do seguinte, quando você coloca o artigo definido, você naturalmente especifica aquele substantivo. Quando você retira o artigo, naturalmente você deixa de forma generalizada. Terror, alguma diferença de sentido original? Diferença de sentido original a gente pode entender assim. Só que a questão não falou nada sobre sentido, apenas perguntou se mantém a correção gramatical, excluindo o acento indicativo de crase e o artigo as. Tranquilamente, mantém a correção gramatical. Belezinha? Acompanhando comigo? Então, essa primeira afirmação aqui, ó, está certinha, eu marquei para você em azul, tá legal? Ok, agora sim, a gente vai falar sobre acentuação gráfica. Olha só, o acento em tem é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular tem. Lembra que a gente comentou? Ele tem, eles têm. Tranquilamente? Beleza? Ok. Diferentemente do acento aplicado em
Porém, o acento de porém é por ser uma oxítona terminada em EM. Aqui nós temos um acento diferencial, realmente é diferente, devido à tonicidade da última sílaba aqui em porém, tá legal? Beleza. E nesse caso terminada em EM, que nesse caso aqui nós temos uma oxítona, tá legal? Belezinha, né? Bem tranquilinha a questão. Certíssimo. Então, essa afirmação está plena. Ok, show de bola. Olha a próxima. Os acentos nos termos excelência. É uma paroxítona terminada em ditongo oral, moçada. Olha a próxima. Necessário. Paroxítona terminada em ditongo oral. Nesse caso, nós temos a regra da paroxítona. Nós falamos que ela cai, né? Essa regra da paroxítona. Devem ser a mesma razão, por isso a alternativa A é a correta, tá legal? Todas as afirmações estão corretíssimas, belezinha? Show de bola, questãozinha bem simples, vamos que vamos. Só um detalhezinho, o acento indicativo de crase, né, o sinal assim, do indicativo de crase, ele é chamado, né, esse sinal aqui, ó, essa inflexão para a esquerda, é chamado de acento grave, tá legal? Esse é um procedimento gráfico que você vai marcar ali. Então, bancas, por exemplo, como o CESP, costumam falar que, nesse caso, se enquadra uma ortografia, a uma acentuação gráfica, tá legal? Até mesmo na discursiva, eles penalizam um erro na crase, eles penalizam lá na parte de acentuação gráfica, tá bom? Mas o processo em si é de uma regência, tá legal? Então, essa questão aqui, a gente pode sim analisar que todas as afirmações têm relação direta com a acentuação gráfica. Nós temos o acento agudo, o acento circunflexo e também o acento grave. Porém, a crase tem todo um procedimento com a regência, tá legal? Por isso, nas nossas aulas, a gente coloca a crase na segunda parte da nossa aula de regência, justamente para a gente poder entender essa ideia entre um verbo ou um nome que exija a preposição, tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá, pegando um outro conteúdo, olha lá. Aqui eu juntei tudo, tá? Nós temos então o seguinte, ó, a flexão nominal cai pouquíssimo, tá? Então, por exemplo, o plural de um substantivo, o plural de um adjetivo, a flexão verbal é que mais cai, com certeza, tá? Emprego de tempos, modos, aspectos verbais, e também aqui nós temos as classes de palavras, o verbo. Pessoal, então é o seguinte, a flexão verbal, então a gente tem que saber que os verbos, eles vão ser subdivididos, vão ser enquadrados no modo indicativo, é aquele que a gente transmite uma certeza, estudo todos os dias. Ele vai ser enquadrado também no modo subjuntivo, aquele que transmite dúvida, talvez eu estude ainda hoje, não tenho certeza. E o imperativo, que é uma ordem, tá? Estude ainda hoje, estude, pois a sua prova é amanhã, né? Então nós temos aí os três modos, e esses três modos vão se subdividir nos tempos verbais. Os dois primeiros, o modo indicativo e o modo subjuntivo, eles vão ser subdivididos em presente, passado e futuro. Já o imperativo, ele é subdividido em imperativo afirmativo, que é uma ordem, e o negativo, que é uma proibição, não faça isso. Tá legal? Beleza. Então a banca Fundação Carlos Chagas, ela vinha cobrando há um tempo o emprego desse tempo em modo verbal. Então, quando é que a gente vai usar o presente indicativo? Normalmente para demonstrar uma rotina, tomo banho todos os dias, estudo todos os dias, tá? O pretérito imperfeito subjuntivo, que transmite essa rotina no passado. Eu estudava pra caramba, até passar no concurso, eu estudava muito, beleza? Aí nós temos o emprego do futuro, o que muitas vezes a banca vinha cobrando era o futuro do pretérito, que transmite uma ideia de hipótese. Rapaz, se eu tivesse estudado mais, eu teria passado em primeiro lugar. Teria, que é uma hipótese. Mas o que a gente tem visto nas últimas provas da Fundação Carlos Chagas é que ela cobra mais a identificação do tempo verbal do que propriamente o emprego dele, tá? Mas é sempre bom a gente rever. Nossa aula demonstrativa, eu coloquei todos os tempos e modos verbais, expliquei cada emprego de cada tempo e modo verbal. Então é bom dar uma revisada ali, realizar aquelas questões que
que estão ali justamente na aula demonstrativa, para você rememorar isso. Quem sabe, de repente, a banca pode cobrar alguma coisa disso. Tá legal? Outra coisa também importante que a gente tem visto, que a banca vem cobrando no ano de 2015, 2016, a gente tem visto que a banca vem cobrando, é a correlação de modo e tempo verbal. Então é o seguinte, é normal que a gente combine um verbo no presente com outro verbo no presente, né? Então eu poderia dizer o seguinte, que ele pensou, melhor dizendo, né? Ele pensa que está fazendo tal coisa. Ele pensa que está. Então, olha só, a gente vai fazer uma combinação de verbos no presente, tá legal? Então, quando a gente emprega um verbo no presente numa oração principal, é natural que o verbo no presente se mantenha em demais orações, é normal. A gente sempre tem que observar a lógica. Mas qual é o pulo do gato na Fundação Carlos Chagas? O que a gente percebe que a banca normalmente cobra é a correlação de modo e tempo verbal, número 1 e número 2. Correlação verbal número 1, número 2, onde está esse troço? Lá na nossa aula demonstrativa, no finalzinho, na página 45 mais ou menos da nossa aula, a gente apresenta para você as correlações. É importantíssimo, é vital que você dê uma olhada lá na nossa aula demonstrativa e observe a correlação número 1, a correlação número 2 principalmente. Por quê, pessoal? É a combinação dos tempos. Então, a correlação 1 é a combinação do futuro do subjuntivo com nesse caso, o futuro do presente do indicativo. Por exemplo, se eu estudar bastante, passarei nesse concurso. Se eu estudar bastante, passarei. Se eu coloco uma condição no futuro, que é o futuro do subjuntivo, então é natural que eu tenha uma possibilidade de execução. Então, o futuro do presente é essa possibilidade. Tá legal? Mas também a gente pode ter a correlação número 2. O que é a correlação número 2? É a combinação do pretérito imperfeito subjuntivo, que é uma condição no passado, com o futuro do pretérito, do indicativo, que é a hipótese. Rapaz, se ele estivesse estudando um pouquinho mais, se ele tivesse estudado um pouquinho mais, passaria nesse concurso? Passaria, é hipótese. Então, normalmente, você consegue matar a questão com essas duas correlações, tá legal? Então, vamos lá, vamos observar aqui e vamos trabalhar um pouquinho em cima de algumas questões sobre verbo. Vamos lá? Acompanhando comigo. Então, para a gente verificar, né, como que a banca vem cobrando. Olha só, essa daqui, todas as questões até agora a gente está vendo de 2015, 2016, né? Então, olha só, para quem Manuel de Barros era comparável a São Francisco de Assis? Era o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima está em. Então, era, veja só, é o pretérito imperfeito do indicativo. Então, é só você notar o seguinte. O presente do indicativo é o quê? Eu sou, tu és, ele é. Tá ok? Então, é algo que você pode colocar aí a palavra normalmente, geralmente, porque vai transmitir uma noção de rotina, de regularidade. Eu sou, tu és, ele é. Tranquilo. Se a gente quer mostrar essa rotina no passado, rapaz, eu era, tu eras, ele era. Então, nós temos o pretérito imperfeito. Aí, para você se lembrar, é só colocar o naquela época, tá ok? Isso ajuda bastante. Acompanhando comigo? Então, a gente tem que achar o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. E aí, a gente vai ter verbos da primeira conjugação. Normalmente, eu vou ter a terminação vá, tá ok? Eu cantava naquela época, tu cantavas naquela época, ele cantava. E nós temos também na segunda ou terceira conjugação a terminação ia, que é a desinência modo temporal ia, que marca também o pretérito imperfeito. Aqui nós temos um verbo irregular, então ele não vai transmitir aqui, ó, não vai ter essa terminação aqui, tá ok? Então, olha só, letra A, dizia-se, é o verbo dizer, ele dizia naquela época, um vedor de cinema. Então, dizia é o pretérito imperfeito do indicativo. Letra A é a correta, tá legal? Aqui no caso, ó, seria é o verbo ser. E nesse caso, ele tem aqui a desinência modo temporal, ria, marcando o futuro do pretérito. Letra C, apaixonou-se, é o passado, é o pretérito perfeito do indicativo. Ontem ele se apaixonou. Letra D,
quase meio século, separa presente indicativo. Eu separo, tu separas, ele separa. Normalmente ele separa presente do indicativo. E a letra E, para depois casá-las. Nesse caso é o verbo casar no infinitivo. Apenas encontrou aqui o pronome átono as. Casar mais as vai dar o quê? Casá-las. Tá ok? Então nós temos aqui um infinitivo, terminado em R aí. Belezinha? Tranquilinho, então, bem tranquila essa questão, né? Olha só a questão 4. Aqui vai trabalhar justamente aquilo que a gente havia comentado, que é a correlação de modo e tempo verbal. Então veja só, mantendo-se a correlação verbal na primeira frase do texto, está aqui a primeira frase do texto, ó. E eu marquei inclusive aí as palavras para você não se perder, tá bom? Vamos lá. A substituição de depois que por caso. Então nós temos aqui o seguinte, ó, depois que se tinha fartado de ouro, o depois que é uma locução conjuntiva temporal. Então é normal uma oração temporal, ela ter verbos no modo indicativo, tá? Depois que tinha fartado, depois que se fartara de alguma coisa. Então eu tenho aí o pretérito mais que perfeito composto, tinha fartado. E fartara é a sua forma simples, tá legal? Beleza. Então, como nós falamos, a oração subordinada adverbial temporal, iniciada pelo depois que, é natural que ela tenha verbos no modo indicativo. Porém, se pediu o que aqui? Que a gente trocasse pela conjunção condicional caso. E aí vem um detalhe, pessoal. A conjunção condicional caso, ela não admite verbo no futuro do subjuntivo, tá legal? Caso eu estudar, não. Caso eu estude. Então, quando eu coloco a palavra caso, é natural que eu coloque verbos no presente do subjuntivo ou no pretérito imperfeito subjuntivo. Caso eu estudasse, caso eu estude. E aí a gente sempre vai verificar o quê? Bom, eu vou colocar caso eu estudasse ou caso eu estude? Depende. Você tem que observar a combinação lá com os verbos da oração principal, com os verbos da outra oração. E aí vai verificar a combinação. Lembra que a gente havia comentado a respeito da correlação de modo e tempo verbal 1, que é aquela do futuro do subjuntivo? E a gente também vai ter a combinação 2, que é com pretérito imperfeito subjuntivo. Acompanhando comigo aqui, olha só. Então, nesse caso, ele colocou aqui, ó, caso, ó, aqui então a gente vai ter que jogar aqui a palavra caso, tá legal, ó? Caso se fartasse, ó, caso se fartasse de ouro, se ele estudasse mais, passaria. Concorda comigo? A combinação 2 é o quê? Pretérito imperfeito subjuntivo com o futuro do pretérito. Vai caber, então, caso ele estudasse mais, passará no concurso? Não cabe. Concorda comigo? A gente vai eliminar a letra A por isso. Ele colocou o pretérito imperfeito subjuntivo aqui, ó, sugerindo a combinação número 2, só que ele colocou o verbo terá aqui, ó. Nesse caso, o futuro do presente. Não cabe justamente por isso. Tá legal? Já fica fora. Olha só a letra B. Caso se fartara, qual o problema de fartara? É o mais que perfeito indicativo. Nesse caso, não cabe. Eu tenho que ter aqui na minha oração condicional um verbo no modo subjuntivo. Tá legal? Caso teria fartado, também não é o caso. Tá ok? Beleza. Aí a gente fica aqui entre essas duas, ó. Tá legal? Caso tenha fartado, ó, caso tenhas fartado de ouro, o mundo terá fome de açúcar, mas o açúcar consumirá escravos. Veja que a oração inicial aqui, ela marca algo do passado, concorda comigo? Então fica naturalmente correto o quê? Justamente aquela noção sobre a qual nós falamos, é a correlação modo temporal número 2. Eu tenho o pretérito imperfeito subjuntivo aqui, ó, tivesse, tá ok? Ó, tivesse. Então, caso se tivesse fartado, o mundo teria fome de açúcar, mas o açúcar consumiria. Opa! Então nós temos a correlação número 2, para preservar justamente
que aqui se encontra um tempo já passado. Então, essa combinação fica correta, a letra E. Belezinha? Então, a banca praticamente cobrou da gente a correlação número 2. Tranquilinho? A gente mata normalmente por isso. Olha só, uma próxima questão. Ela pede o quê? O verbo flexionar dos mesmos tempos em modo que o grifado acima, empregue. Qual é o macete de você encontrar o presente? Presente indicativo ou presente subjuntivo? Presente indicativo, o modo indicativo é certeza. Então qual é a noção que a gente vai dar aí? Uma ideia de rotina no presente indicativo. Normalmente, olha essa palavrinha aí, para marcar essa rotina. Normalmente, é o verbo empregar, hein? Normalmente eu emprego esta palavra, tu empregas aquela palavra, ele emprega aquela palavra. Então o verbo empregar, ele vai ter a vogal temática A. Então ela vai permanecer nesse tempo verbal. Eu emprego, tu empregas, ele emprega. Tá vendo só? Beleza. Só que aqui está empregue. Qual é o macete então? Você pode colocar a palavra talvez, que transmite a dúvida, ou o que. Então, talvez eu empregue esta palavra, tu empregues, ele empregue. Eu tenho então o presente do subjuntivo. Acompanhando comigo na tela, olha só. Temos aqui então o presente do subjuntivo, beleza? Presente subjuntivo, que maravilha, tranquilinho. Eu tenho que achar esse presente subjuntivo aqui. Qual é o macete então? Apague para o contexto mesmo, né? Para ficar mais fácil, já pense, quando você achar, você tem que colocar a palavra talvez próximo dela ali, para verificar se cabe, tá ok? Olha só, letra A, Rodrigues Lapa atribuiu, isso aqui é passado, né? Ontem ele atribuiu, pretérito perfeito, tá legal? Olha só a letra B, e para os conteúdos perdidos que o passado abrigava. Olha só, naquela época abrigava. Olha só aqui a desinência modo temporal vá, tá ok? Pretérito imperfeito do indicativo, né? Letra C, sem que, contudo, lhe seja. Rapaz, eu não tenho certeza não. Talvez, terror, talvez seja. Eu não tenho certeza não. Esse é o verbo ser. No presente do subjuntivo também. Letra C é a correta. Tá legal? Olha só a letra D. Relembrar. O verbo é relembrar. Eu relembro, tu relembras, ele relembra normalmente. Talvez eu relembre, tu relembres, ele relembre. Então é fora, aí é presente indicativo. E a letra E, ao passo que há esse nome confuso aí, seria, isso aqui é o futuro do pretérito do indicativo, tá ok? Então está fora também, a alternativa C é a correta. Vamos que vamos? Vamos à frente então, diversão completa. A gente vai continuar na parte dos verbos aí, tá legal? Mantive aí o verbo, acompanhando comigo. A questão 6. Essa daqui vai tratar especificamente da flexão do verbo irregular. Então a gente tem o que é o verbo irregular, né? Como a gente viu na nossa aula 1, o verbo irregular é aquele que muda a base. Eu sempre falo, né, nas nossas aulas, eu falo o seguinte, olha, é só você pegar um verbo, por exemplo, cantar, é um verbo de mesma base, você pode flexionar o verbo de qualquer jeito e você vai ter sempre a mesma base, cante, tá? Sempre o cante vai existir. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, o cante permanece. Aí você joga no modo subjuntivo, se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse e assim por diante. Então você nota que a base é a mesma sempre. Esse é um verbo regular. O que é um verbo irregular? Quando nós modificamos a base. Então o verbo saber, a gente vai notar o seguinte, ele no infinitivo, saber, S-A-B, ele é regular. Nesse caso tem a base S-A-B, tá ok? O radical, melhor dizendo, radical. Beleza, aí eu falo o seguinte, rapaz, eu sei disso, presente indicativo. Normalmente eu sei sobre isso, normalmente eu sei, nesse caso eu sei presente indicativo, já mudei, né? De S-A-B virou S somente. É por isso que às vezes a criança fala, você sabe isso? A criança fala, eu sabo, porque a tendência dela é também ficar no regular, concorda comigo? É mais prático. Ela perguntou, você sabe? Aí ele permanece com S-A-B e responde, eu sabo sim, porque ainda não teve a noção da irregularidade. Então, eu sei, tá legal? Eu sei, tu sabes, aí a gente volta a ter o S-A-B, né? Ele sabe.
E aí, quando a gente vai para o pretérito perfeito, rapaz, ontem eu soube de uma fofoca, soube, olha lá, mudou o radical para S-O-U-B. Rapaz, se eu soubesse daquilo, olha o S-O-U-B aí, ó. Então a gente modificou o radical, tá legal? Então a gente aqui nessa questão, a gente vai trabalhar em cima de verbos irregulares. Quais verbos irregulares a gente mais vê que a banca Fundação Carlos Chagas cobra? A gente percebeu isso na nossa aula 1. São os verbos derivados ou os próprios, né? Ter, o verbo por, o verbo vir e o verbo ver, tá legal? Então é importante você anotar isso daí. Inclusive, lá no início da nossa aula, como eu falei lá sobre a acentuação diferencial, eu cheguei a falar lá sobre aqueles vários, né? Mas faltou um, que é justamente esse agora aí, ó. O verbo por, ele tem acento diferencial, para diferenciar da preposição por, tá bom? Então, por preposição não tem acento, ele foi por ali, e por, eu vou pôr os documentos ali, aí tem um acento diferencial. Pronto, fechado? Beleza, então a gente vai praticar com essa questão aqui, olha só. Pegando aqui, pessoal, vamos observar aqui nessa questão 6. Todos os verbos estão empregados conforme a norma padrão da língua portuguesa. Vamos a ele. Letra A. Os países que participaram da Conferência do Clima se proporam? Eles poram? Não. Eles puseram. Opa, então eles se propuseram a tomar algumas medidas para alcançar as metas traçadas. Tá ok? Então eles não poram, eles puseram. Apenas colocamos o prefixo pro antes aí, tá ok? Beleza, letra B, importantíssima, hein? Os líderes que medeiam, então nós temos aqui o verbo mediar. Pessoal, então esses verbos, o verbo mediar, ele se enquadra naquela regrinha que a gente colocou na nossa aula 1, que é a regra do Mário, né? Então nós temos os verbos, aí nós temos um processo mnemônico, né, que é o Mário, que é o quê? Mediar, que é o M, ansiar, né? Então nesse caso também nós temos aí no Mário, M-A, ansiar. Depois nós temos remediar, que é o R, então até agora M-A-R, beleza? Nós temos incendiar, né, o M-A-R-I, e o odiar. Então por isso nós temos aí essa noção do Mário, esse processo mnemônico, tá legal? Beleza, então esses verbos que eu acabei de citar aqui, eles são verbos, então nós temos aí, ó, mediar, nós temos o verbo odiar, eles terminam em IAR, correto? Porém, eles têm uma flexão de acordo com EAR, tá legal? Então veja só, qual é o macete do verbo mediar, já que a gente usa pouco? O verbo remediar, já que a gente usa pouco. O que você faz? O verbo odiar é de uso mais vasto na linguagem. Então, você pode pegá-lo. O verbo incendiar também é outro verbo de uso mais vasto na linguagem. Pegue um deles. Se eu tenho esse processo mnemônico, eu pego o verbo odiar, por exemplo. Como é que eu vou flexionar o verbo odiar no presente indicativo? Rapaz, eu odeio, tu odeias, ele odeia. Então, pego o verbo mediar. Rapaz, eu medeio, tu medeias, ele medeia. Opa, tranquilo? Vamos acompanhar aqui a letra B. Olha lá. Os líderes que medeiam, então veja só, eu medeio, tu medeias, ele medeia, nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. Pega com o verbo odiar. Eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos, vós odiais, eles odeiam. Mesma coisa, está vendo só? Então aqui está certinho, tá? Apesar de ser um verbo que a gente usa pouco, a gente tem aí a flexão correta. Os líderes que medeiam a discussão sobre o clima, os líderes têm acento diferencial aqui certinho. Demonstrar dificuldade em levar os países a um consenso. Opa, a alternativa B de bola é a correta, tá? Vamos pegar a próxima? Olha só a letra C. Adoram colocar esse verbo aqui, ó, intervir. Vem do verbo vir, tá legal? Então, olha só, ambientalistas interviram. Os ambientalistas viram, não é de ver, é do verbo vir. Então, nesse caso, os ambientalistas intervieram, eles vieram, eles intervieram, apenas com o prefixo inter aí, tá legal? Mas seus argumentos se chocaram com os interesses de alguns países. Olha só a letra D. O acordo do clima contém, temos um probleminha aí,
Por quê? O acordo do clima é singular, e aí, por conta do acento diferencial, vou colocar plural aqui, de maneira alguma. Eu tenho simplesmente uma oxítona terminada em EM, assim como o refém tem acento, aí nesse caso, o agudo, tá legal? Beleza. O acordo do clima contém cláusulas importantes, as quais, se vierem a ser respeitadas, ok? Se elas vierem a ser respeitadas, poderão suscitar mudanças significativas. Acompanhando a letra E, os participantes da Conferência do Clima manteram-se. Veja bem, eu posso falar que eles terão alguma coisa? Não, eles tiveram. Então tem que ser mantiveram. Acompanhando comigo na tela, mantiveram-se reticentes diante da proposta de se reduzir as extrações de petróleo. Tá legal? Esse é o estilo que a Fundação Carlos Chagas vem cobrando. Em 2016 a gente viu algumas questões boas desse mesmo estilo. Nada diferente disso, tá legal? Acompanhando comigo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a concordância nominal e verbal, tá? É lógico que a gente vai, logicamente, observar mais algumas ideias, mas a concordância, pessoal, o que a gente tem notado que a banca vem cobrando? Então a gente colocou algumas questões aqui para a gente poder comentar. Primeira coisa, a gente notar o seguinte, a banca, ela costuma esconder o sujeito, tá? Então como que ela costuma esconder esse sujeito? Ela pega o verbo, coloca lá no início, mete um objeto indireto grande entre o sujeito e o seu verbo. Então é normal ela fazer isso. Então você tem que ficar ligado nisso daí, tá legal? Para você não vacilar. Muitas vezes o que ela faz? Ela deixa um espaço e entre parênteses ela coloca que verbo você pode colocar lá. Um verbo vai ficar no infinitivo. E aí você tem que escolher, verificar direitinho quem é esse sujeito, tá legal? Para você justamente fazer essa adequação. Vamos acompanhar comigo? Vamos lá. Vamos pegar uma questãozinha então aqui, olha só. Também de 2016, analista, né? Nível analista. Olha só, a forma verbal que deverá obrigatoriamente flexionar-se no plural para estabelecer a concordância de acordo com a norma padrão da língua está entre parênteses em. Então olha só, ele pede então que esses verbos que estão aqui, ó, entre parênteses, qual deles tem que ficar no plural, tá legal? E aí você tem que flexionar de acordo com o seu tempo verbal, tá bom? O que importa é plural, a questão só cobra o número, singular ou plural. Olha só a letra A. A partir da aprovação do acordo do clima, parece ter surgido, então o verbo, isso aqui é uma locução verbal, tá legal? Ó? Locução verbal, em que o verbo surgir, que é o verbo principal, ele é um verbo intransitivo. Então algumas coisas surgem, alguns questionamentos surgem, concorda comigo? Mas a gente não tem certeza. Então alguns questionamentos parecem ter surgido, concorda? Então nesse caso parecem, ele pede plural, a alternativa A é a correta. Mas se de repente fiquei na dúvida, não tem problema, você coloca um asterisco aqui, ó, Paraná, e aí você vai para as outras. Olha só a letra B, o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito e não pode se flexionar no plural. Não há dúvidas, tá? Ó, não existem dúvidas, não há dúvidas. Ele é um verbo transitivo direto, não tem sujeito. Dúvidas é o seu objeto direto, que não participa dessa concordância. Tá ok? Belezinha. Vamos pegar a letra C? Olha lá. Ao longo da 21ª Conferência do Clima, realizada em Paris, aqui ó, uma série de debates. Veja só, então, que nós temos série como núcleo do sujeito. Então, ficou como? Ocorre, né? Ó. Ao longo da 21ª Conferência do Clima, realizada em Paris, foi realizada já, né? Ocorreu uma série de debates. Então, série é o núcleo do sujeito, tá legal? Letra D, aos 196 países, veja bem, hein? Aqui é uma preposição. Um sujeito não pode ser preposicionado. Então, isso significa que isso daqui é um objeto indireto. O verbo caber é transitivo e indireto. Terror, quem é o sujeito desse verbo caber? Vamos então ler isso aqui, olha só. Aos 196 países, cabe pôr em prática as propostas sem ser assado. Então, quem é o sujeito do verbo caber? Essa oração aqui, ó. Pôr em prática as propostas. Isto é,
Isso cabe aos 196 países. Então tem que ficar no singular mesmo, porque o verbo que tem como sujeito uma oração subordinada substantiva, naturalmente, é aquela que eu consigo substituir pelo isso, né? Naturalmente tem que ficar no singular, tá ok? E a letra E. Foi o encontro entre 196 países em Paris, 21ª Conferência do Clima, que lhes permitiu discutir. Então, nesse caso, o encontro entre 196 países, assim se assado, permite discutir propostas. É esse encontro que permite discutir propostas. Então, permite aqui tem relação com encontro, por isso tem que ficar no singular. A gente confirmou a alternativa A como a correta realmente, beleza? Porque flexionou no plural. Pegando a próxima, olha essa questão 8. Mamão com mel. Sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, o verbo que pode ser corretamente flexionado no plural está sublinhado em. Então, veja só, o verbo que pode ser corretamente flexionado. Então, é sempre bom a gente tomar muito cuidado, que essa tem a mesma prova, né? Dá até uma olhadinha aqui, ó. A mesma prova, analista ambiental, cobrou primeiro a obrigatoriedade da flexão no plural e depois, na mesma prova, colocou o quê? Uma outra em que pode ser também flexionado no plural. Tá legal? Então, fique muito ligado nisso daí. Então, vamos lá. Vamos pegar a letra A? Olha só. Até 2007, acreditávamos que a expectativa de vida das pessoas não passaria. Isso aqui é um sujeito, concorda comigo? Expectativa é o núcleo dele, está no singular. Passaria tem que concordar somente no singular, não tem jeito. Letra B. Um estudo sugere. Opa, esse verbo tem que concordar no singular. Por quê? Concordando com estudo, tá legal? Ó? Concordando com estudo, singular também. Belezinha. Acompanhando comigo, olha só. Letra C. A chance de alguém sobreviver dos 80 aos 90 anos, a chance era verbo somente no singular, não tem jeito. Letra D. A própria qualidade de vida, medida por anos de saúde plena, a própria qualidade, ó, deve, tá ok? Sempre singular, belezinha. Agora, veja aqui a expressão partitiva. Nós temos então a letra E. Metade das pessoas nascidas após... Olha só. Metade das pessoas. Então, nós temos uma expressão partitiva. O verbo pode concordar literalmente com o núcleo do sujeito. Nesse caso, metade. Assim também como acontece com quem? Assim como acontece com a maior parte de... a menor parte de, a maioria dos, a minoria dos. Nós temos aqui a palavra metade. Acompanhando comigo, veja que o adjunto adnominal, quer dizer, o universo sobre o qual se fala, é plural. Então, o verbo também pode ficar no plural. Vão viver. Tá legal? Ó? Vão viver. Por isso, a alternativa E é aquela que permite também a flexão no plural. Moçada, tranquilinho? Beleza! Vamos à frente. Pegando aqui agora, vozes verbais, vozes do verbo. Eu costumo, inclusive, trabalhar na nossa aula de concordância, na sequência eu coloco lá, né, também as vozes verbais. Por quê? Porque elas têm muita relação. Normalmente, quando a banca coloca uma questão de transposição de voz verbal, o que mais perturba o candidato para poder encontrar a alternativa correta é justamente a flexão do verbo. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso, na concordância. Então, rapidinho, vamos lembrar o seguinte. Nós temos, então, a voz ativa, é aquela em que o sujeito age. A empresa vende remédios. A empresa é o sujeito agente. Vende é um verbo no presente indicativo, está vendo só? Vende é verbo transitivo direto e remédios, objeto direto. Beleza. Então, para eu transpor essa oração para a voz passiva analítica, o que eu faço? O termo paciente, que é o objeto direto, vai passar a ser sujeito paciente, porque na voz passiva o sujeito é paciente. Então, aquele termo que é paciente na voz ativa passa a ser o sujeito, tá legal? E o sujeito agente lá na voz ativa passa para baixo aqui na voz passiva como quem? Como agente da passiva. E nós devemos inserir o verbo ser
no mesmo tempo verbal desse verbo original. Então veja só, a empresa vende remédios. Puxando para cá, remédios são vendidos. Então, nesse caso, vende é presente indicativo, eu puxo o verbo ser no mesmo tempo verbal. São, concordando com esse sujeito aqui, belezinha? Tranquilo. Vendidos, porque é o verbo vende, ficou agora no particípio, tá ok? Beleza, são vendidos pela empresa. Pela empresa é o agente da passiva. O que a banca normalmente faz? Ela vai lá, grifa o verbo e pede a locução, o resultado daquele verbo, uma locução verbal, na voz passiva. Então você tem que ficar muito ligado com quem? Com o objeto direto. A empresa vende remédios. Se eu pego o objeto direto, trago para cá como sujeito paciente, ele é plural, essa locução verbal aqui, ó, são vendidos. Então vai ter que ficar no plural, porque vai concordar com o seu sujeito paciente, que era o objeto direto lá em cima. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. Essas vozes do verbo. Pegando aqui. Então, olha só. A gente tem o nível técnico aqui, né? O modelo ainda dominante nas discussões ecológicas privilegia o Estado e o mundo. Então, olha só, reduzindo isso daqui, nós temos o modelo, ó, o modelo privilegia o Estado e o mundo. Está vendo só? Então nós temos aqui, ó, o verbo transitivo direto. Pessoal, a transposição da voz ativa para a voz passiva, só relembrando, é sempre com o verbo que tenha transitividade direta. Isto é, pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tá legal? Por quê? Com base no objeto direto que a gente vai transpor para cá na voz passiva como sujeito paciente. Belezinha? Acompanhando comigo, olha só. Então nós temos aqui, ó, o modelo. O modelo é o nosso sujeito agente. O Estado e o mundo é o nosso objeto direto, que é o termo paciente. Belezinha. O que eu faço agora? Trago o objeto direto paciente para cá, né, para como sujeito paciente. Vai ficar como? O Estado e o mundo. Ó, o Estado e o mundo, que é um sujeito paciente, ele é composto, né? Eu tenho que colocar o verbo ser no mesmo tempo verbal de privilegia. O verbo privilegiar, então nós temos o verbo no presente do indicativo. O Estado e o mundo são privilegiados pelo modelo. Belezinha? Pelo modelo. Então, são privilegiados. Você sabe, então, que a alternativa correta é a letra C, tá ok? Letra C. Cuidado para não marcar aqui o é privilegiado, né? Não posso verificar só o Estado aqui, não. Nós passamos a ter, desse objeto direto composto, um sujeito composto que leva o verbo para o plural. Tá legal? Belezinha, vamos à frente. Olha só a questão muito simples daqui, olha lá. A frase que não admite transposição para a voz passiva. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte, opa, dentre as alternativas ali, então tem uma que não admite transposição para a voz passiva. Opa, então não pode ser uma alternativa que tenha verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Então pode ser um verbo aqui, o verbo de ligação, ou um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo indireto. Então, já de cara, você vai analisar isso daqui nas alternativas. Olha só comigo aqui. Ó. Letra A, então aquela que não admite, então muito cuidado. Aquela que não admite, letra A, o acesso das obras a um status estético que as exalta. Olha lá, exaltar algo, exaltar alguém, nesse caso, elas. Né? Então, veja só, eu tenho aqui o objeto direto as, o verbo exaltar é transitivo direto, permite, então, que passe para a voz passiva, tá ok? Beleza, ó, um status estético que as exalta. Então, elas são exaltadas pelo status estético, tá ok? Beleza, então cabe sim a transposição. Letra B, elas protestam contra os fatos, protestar contra. Isso é verbo transitivo direto? Não,
protestar contra alguma coisa. Nesse caso é um verbo transitivo indireto. A letra B que você vai marcar. Ela não admite a sua transposição para a voz passiva. Tá legal? Acompanhando as demais. Muitas obras antigas celebram vitórias. Então nós temos um verbo transitivo direto, isto é, vitórias militares e conquistas são celebradas por muitas obras antigas. Continuando, o museu, por retirar as obras, então, ó, nesse caso aqui, ó, retirar é verbo transitivo direto, por retirar as obras por serem retiradas, tá ok? Por serem retiradas. Vamos lá. Letra E. A crítica mais comum contra o museu apresenta-o. Olha lá. Aqui o que importa é apresenta-o. Tá legal? Algo é apresentado. Belezinha? Então, nós temos um verbo transitivo direto aqui também. Por isso, a gente viu aí a alternativa B de bola é realmente a correta. Olha só a próxima, que é a regência nominal e verbal. Essas questões que a gente está fazendo aqui, tirando ali as de acentuação gráfica e a de ortografia, que se a banca cobrar, normalmente ela vai colocar juntamente com outros assuntos, é normal que isso aconteça, tá legal? As demais a gente pode ter certeza que a gente vai ter uma questãozinha sobre isso aí, pode ter certeza, do mesmo estilo que a gente aqui está fazendo, tá legal? Acompanhando comigo na tela, olha lá, regência nominal e verbal. O que é regência nominal e verbal, pessoal? É quando um verbo exige um complemento, é quando um nome exige um complemento. Então, um verbo, quais verbos? O verbo transitivo direto exige objeto direto. Um verbo transitivo indireto exige objeto indireto. Um verbo intransitivo, na ideia de deslocamento, por exemplo, ele exige um adjunto adverbial, de lugar. Por exemplo, vou à Bahia, vim da Amazônia e assim por diante. Tá legal? Beleza. E a gente também pode ter nomes que vão exigir um complemento nominal. Obediência às leis, tá ok? Acesso ao cargo público, por exemplo. Então, são complementos nominais, é a regência nominal. Então, a gente nota que a Banca Fundação Carlos Chagas, ela tem algumas peculiaridades dessa cobrança. O que ela faz normalmente, pessoal? Ela associa aqui nessa regência, e por isso que na nossa aula de regência, a gente trabalha também o emprego de pronomes. Tudo ali junto. Por quê? A gente sabe que o objeto direto, como pronome oblíquo átono, né? A gente tem o objeto direto o a, os as. Ganhei dinheiro. Eu o ganhei. Então, dinheiro é o objeto direto, eu substituo pelo o. Tranquilo? Beleza. Aí o que acontece? Quando você tem o objeto direto o a, os as, e o verbo que o exige, ele termina com R, opa, então você vai cortar o R e vai acrescentar L, tá legal? Então eu falo, para guardar dinheiro, então tem que tirar o dinheiro e colocar o O no lugar, para guardá-los, belezinha? A mesma coisa acontece com verbos terminados em S e também em Z. Por exemplo, em S, estudas a música, eu posso colocar então o que? Estuda-las, beleza? Fiz o exercício, filo, tá ok? Então só para você se lembrar aí. E a gente vai anotar também, então ela trabalha em cima dessa regência com pronome oblíquo átono. O a, os, as, objeto direto. O lhe será o complemento nominal ou objeto indireto. Obedeço aos meus pais, obedeço-lhes. Então, cuidado aí com esse emprego do pronome, tá? Outra forma que a banca também cobra, a gente colocou tanto na aula de sintaxe da oração, quanto na aula de regência, é justamente aquela noção de você saber diferenciar qual é o tipo de complemento nós temos. Então, um verbo transitivo direto exige o complemento verbal direto, que é o seu objeto direto. Aí, o que mais acontece na prova é isso. Ela vai lá, grifa o verbo que exige um complemento verbal direto, o objeto direto, e pede para marcar a alternativa que tenha também objeto direto. Então, marca a alternativa em que haja o mesmo tipo de complemento. Então, se lá em cima, no pedido da questão, tem objeto direto, você deve achar um verbo que tenha transitividade direta e que na sequência seria o seu objeto direto. Tá legal? Poucas provas colocam o verbo transitivo indireto com o seu objeto indireto. Poucas provas. O que mais acontece é verbo transitivo direto com o seu objeto direto. Tá legal?
Então essa é a segunda forma que a gente tem visto que a banca tem cobrado. E uma outra também que é muito cobrada é essa estrutura, né, com o pronome relativo. Então é muito importante você se lembrar que o pronome relativo, ele tem uma função sintática. O pronome relativo que eu vou conseguir substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, ele também tem sua função sintática. Então olha só, se o pronome relativo tem uma função sintática, e ele ocupar uma função de objeto direto, de sujeito, ele vai ser preposicionado? Não. Então a gente coloca nas nossas aulas aquela seguinte estrutura, né? Esta é a casa que foi demolida. Ó, esta é a casa que foi demolida. Algo foi demolido. A casa foi demolida. Eu posso colocar antes desse que aqui alguma preposição? Não. Ah, olha só. Esta é a casa que compramos. Compramos a casa. Tem preposição antes do que? Não. Então não posso colocar uma preposição antes, beleza? Outro detalhe, eu posso transformar esse que, objeto direto, esse que, sujeito, em um objeto indireto. Para isso, basta eu mexer aqui, ó, nesse verbo da oração adjetiva e colocar um verbo transitivo indireto. Esta é a casa de que gostamos? Gostamos da casa. Esta é a casa a que nos referimos? Nós nos referimos à casa. Está vendo só? E aí você vai sempre se lembrar, opa, o que eu substituo por o qual, a qual, os quais, as quais. Se ele for preposicionado, se tiver uma preposição antes dele, eu tenho que juntar também. Então, por exemplo, se eu tiver de que, e esse que eu posso substituir por a qual, vai ficar o quê? Da qual. E assim por diante. Bem simplesinho, né? Tranquilinho. Um detalhe importante é o seguinte, quando a banca usar o onde, fique ligado. Aí a gente tem que sempre notar o seguinte, o onde, pronome relativo, o onde, ele vai sempre retomar lugar. O primeiro detalhe, sempre retoma lugar. Ele tem a ideia de o em que, é o lugar parado, estático. Se eu estou me movimentando a um destino, eu vou empregar o quê? Aonde. Então, olha só, esta é a casa onde moramos. Nós moramos em algum lugar, então estático. Esta é a casa aonde vamos. Quem vai, vai a, beleza? Esta é a casa de onde viemos, ou então de onde viemos. Nós viemos desta casa. Está vendo só? Então, cuidado com esse emprego. Primeira ideia, o onde tem que retomar lugar. Ele não pode retomar tempo ou qualquer situação. Ele tem que retomar um lugar. Ele vai ocupar a função de adjunta adverbial de lugar. Tá legal? Beleza. Uma outra estrutura que também a gente vai notar bastante e que você vai eliminar muitas alternativas só sabendo disso é o seguinte, acompanha comigo aqui com o uso do cujo, tá? O cujo, ele vai ficar entre dois substantivos, meus amigos, tá? Então eu tenho que ter um substantivo aqui, tá, ó, e outro substantivo aqui, ó. O que a banca faz é o quê? Ela insere aqui, ó, um artigo, tá, ó, entre o cujo e o segundo substantivo. Não pode ter artigo, ou ela coloca um pronome aqui, não pode, ela coloca um verbo, pior ainda, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, é substantivo, eu tenho o cujo e na sequência outro substantivo, tá legal? Às vezes pode até acontecer de ter um adjetivo aqui, até cabe, tá? Não tem nenhum problema não. Mas não pode ter artigo, nem pronome, nem verbo. Muito cuidado com isso, tá legal? Vamos verificar se tem alguma questãozinha sobre isso. Vamos lá, à frente. Aquela noção que nós falamos, ó, mesmo tipo de complemento. Então, olha só, e a própria espera do barulho despedaça o narrador. Então, o narrador é o objeto direto, despedaça é nosso verbo transitivo direto. A própria espera do barulho é o nosso sujeito. Então, eu tenho um verbo transitivo direto com o meu objeto direto. Eu tenho que achar o quê? O objeto direto. Aí você vê na letra A, tem verbo de ligação aqui, não é? Beleza. Nas quais, ó, tem preposição aqui, tá vendo só? A opressão viceja nelas, em alguma coisa. Então já sabe, não é verbo transitivo direto. Muito provavelmente é um verbo transitivo indireto. A gente tem aqui que notar essa estrutura, né? Ter uma ampliação um pouco melhor, beleza? Letra C. Anseia pelo silêncio, ansiar por alguma coisa, então é verbo transitivo indireto também. Letra D, verbo haver no sentido de existir, nós falamos anteriormente, ó, ele é um verbo transitivo direto.
uma evidente arbitrariedade, objeto direto. Ele não tem sujeito, lembra? No sentido de existir. Por isso a alternativa D de dado é a correta. Aí, para tentar derrubar o candidato, o que eles fazem? Colocam fracassam todas as soluções possíveis, como se o fracassam fosse um verbo transitivo direto. Na realidade, ele é um verbo intransitivo. Todas as soluções possíveis é apenas o nosso sujeito. Todas as soluções possíveis fracassam. Só isso, beleza? Questão bem simples e a banca sabe que você faz em 30 segundos, tá? Vamos lá, pegando a próxima. Mesmo estilo. O mesmo tipo de complemento que o da frase acima está empregado em... Vamos lá. Tanto o metódico Paul McCartney como o irrequieto John Lennon expressavam à perfeição a dualidade. Eles expressavam o que, terror? A dualidade. Então, olha só, eu tenho aqui um verbo transitivo direto, expressavam o que, terror? A dualidade, objeto direto. Eles expressavam a perfeição. Olha só, é uma adjunta adverbial de modo. A perfeição. Como eles expressavam essa dualidade? A perfeição. Tá ok? Beleza. Então, ele pediu o mesmo tipo de complemento. Quem é complemento aqui é o objeto direto. Vamos lá. Letra A. Os Beatles eram... Isso aqui é um verbo de ligação. Você já eliminou. Tá ok? Fizeram coisas boas. Algumas pessoas fizeram coisas boas. Eu tenho um verbo transitivo direto. Eu tenho coisas boas no meu objeto direto. Mesmo tipo de complemento. Vou marcar aqui por enquanto, ó. De repente vai querer colocar também o adjunto adverbial, né? A gente fica ligado. Olha só a letra C. A mais nobre forma de arte que jamais existiu. O verbo existir é sempre intransitivo, então está fora também. Letra D. Criavam obcecados com a presença ou ausência. Então, ó, criavam, eles estavam obcecados com alguma coisa. Então, tem preposição aqui, ó. Já sabe que não dá aí como objeto direto. Tá legal? Beleza. Estavam obcecados com a presença. Então, aqui, só para a gente lembrar, né? Obcecados exigiu o complemento nominal com a presença, tá? Criavam, neste contexto, ele passa a ser um verbo intransitivo, não tem uma ampliação melhor dele aqui, tá? E obcecados é um predicativo, tá? Predicativo do sujeito, dentro de um predicado verbo nominal, nessa estrutura verbo nominal aí, tá legal? Beleza! E nós temos a letra E. A dialética de Lennon e McCartney brilhou quando? Brilhou pela última vez. Opa, então aqui ele entrou como verbo intransitivo. Tá legal? Portanto, nós temos aí a alternativa correta, a letra B. Fizeram coisas boas, verbo transitivo direto com o nosso objeto direto. A banca colocou esse a perfeição aqui para tentar te levar para o buraco, como se pensasse ali que teria um verbo transitivo indireto e a perfeição seria um objeto indireto. Mas não é. Eles expressavam o quê? A dualidade. Ah, é mesmo? E como? Rapaz, com muita perfeição. A perfeição é um adjunto adverbial de modo, ele não participa desse complemento, tá bom? Belezinha, vamos à frente. Pegando a questão 13. Aqui é o estilo que nós comentamos, né? Que a banca gosta muito de misturar a parte da regência com o pronome átono. Então a gente tem que fazer o que aqui nessa jogada? Esse estilo de questão é própria da Fundação Carlos Chagas. Você vai sempre por eliminação, vai pelo mais simples. Então o que você faz? Você sabe que o a, os, as é objeto direto, lhes, objeto indireto ou complemento nominal. Percebeu que é objeto direto, já sabe, opa, não pode ter lhe. Percebeu que é objeto indireto ou complemento nominal, opa, não pode ter a. Nem pense ainda em colocação pronominal, se o pronome oblíquo átono vai ficar antes ou depois. Acompanhando comigo na tela, olha só. Em 1949, quando o pai morreu, Manuel herdou suas terras em Corumbá. Pensou inicialmente em vender o quê? As terras. Então nós temos as terras, que é o nosso objeto direto. Vender, veja só, termina em R, então poderia ser vendê-las, não é? Beleza, você não vai se preocupar com isso agora, você vai verificar o quê? Ó, vender-lhes pode? Não, objeto direto não pode ter lhes. Concorda comigo? Então, ó, aqui você já vai cortar, beleza? Se é vendê-las ou as vender, não importa. O que importa, por enquanto, é tirar o lhes. Olha o próximo. Mas a mulher convenceu quem? Manuel. Ah, é mesmo? Convenceu alguém. Então, nesse caso, eu tenho o verbo transitivo direto também. E nesse caso aqui, convenceu Manuel a isso. Então, nesse caso, é transitivo direto e indireto. E Manuel é objeto direto. A restabelecer é uma oração objetiva indireta.
belezinha? E o que importa é que Manuel, objeto direto, não pode ter lhe. Então eu vou aqui, ó, e com o restante aqui, ó, lhe eu tiro daqui e o lhe eu tiro daqui. Opa, já sei que está correta a letra A. É só a gente observar agora, ó, daria a alguém o seu primeiro prêmio. Então o verbo daria é transitivo direto e indireto. A Manuel é o nosso objeto indireto, o seu primeiro prêmio Jabuti, objeto direto. Então vai ficar como a Manuel, lhe daria. Tá legal? Alternativa A é a correta. Vamos que vamos? À frente. Questão 14, também trabalhando com o pronome, né? Olha lá. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi feita corretamente no segmento que se encontra em, veja só a letra A, uma forma de nomear os mais velhos. Quem nomeia, nomeia alguém. Isso aqui, então, os mais velhos, objeto direto. Nomeá-los, não pode ser lhes. Letra B, cria profissionais e instituições. Isso aqui é um objeto direto. Pode o lhes? Não, cria-os. Tá ok? Letra C, não oferece instrumentos. O verbo oferecer é transitivo direto. E instrumentos é o nosso objeto direto. Não os oferece. Certíssima alternativa C. Né? Letra D, oferecia a oportunidade aos mais velhos. Ofereceria é verbo transitivo direto e indireto. Aos mais velhos, objeto indireto. E eu vou trocar aos mais velhos por lhe, né? Por lhes. E nós temos a oportunidade, que é o objeto direto. Tá legal? Ofereceria aos mais velhos a oportunidade. Terror, meu Deus do céu. Aqui, ó, aos mais velhos, o objeto indireto. Você ficou aqui, por enquanto, só nisso, né? Aqui nós temos o os e aqui instrumentos. Qual é o detalhe agora, se você ficou na dúvida entre esses dois aqui? O detalhe é o seguinte, se eu tenho o verbo, aqui já vai cobrar a colocação pronominal. Se eu tenho um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, nesse caso, tendo o pronome oblíquo ato na sequência, que ficaria em ênclise, não pode haver ênclise. Tem que ser o quê? A mesóclise. Então vai ficar correto como? Oferecer-lhes a oportunidade. É essa a forma correta, beleza? Tem que ser mesóclise. E a letra E, que impõe outro recorte. Impõe o quê? Outro recorte. Objeto direto. Qual é o problema aqui? O que é uma palavra atrativa? Por ser uma palavra atrativa, eu tenho então que trazer para próclise, que o impõe a geografia social. Então essa questão cobrou tanto o emprego do pronome átono, mas também a sua colocação, se antes ou depois do verbo. Beleza? Tranquilinho? Alternativa C é a correta. Questão 15, ela vai cobrar em cima do pronome relativo, tá ok? Então, lembra que nós falamos sobre o detalhe lá do uso do cuja, fica ligado nisso, tá ok? Beleza. Então ele fala o seguinte, ó, está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados. Então vamos lá. O efeito de que as moças pretendem obter, as moças pretendem obter o quê? O efeito, então não cabe esse de aqui, tá ok? Ó? O efeito que as moças pretendem obter em suas fainas, ao fim e ao cabo, realizam-se como pretendido. Então, nesse caso aqui, o efeito que as moças pretendem obter em suas fainas, ao fim e ao cabo, realizam-se. Qual é o problema aqui? O efeito realiza-se, tá legal? Então, ele está pedindo aqui ambos os elementos, e não só pela questão de regência, mas também a concordância aí. Beleza, lembra na letra B, a gente comentou anteriormente, que depois do cuja não pode haver artigo, ó, muito cuidado, tá legal? A técnica ilusória com cuja, então não pode cuja as moças, né? Com cuja as moças contam, então as moças contam com alguma coisa. O cujo, ele tem valor de posse, aqui não cabe valor de posse, é com que. Com que as moças contam, acaba por se mostrar favorável diante do batatal. Então, acabei marcando aqui a correta. Vamos lá. Diante de alguma coisa, tudo bem. Beleza. Pegando a frente, letra C. Letra C. Consiste a magia das moças maoris a cada plantão de cantar e dançar. Então, olha só. A magia das moças maoris a cada plantão consiste em alguma coisa, em cantar e dançar para que se alcancem
os melhores resultados. Por quê? Eu tenho o verbo alcançar aqui, transitivo direto, o ser, pronome passivador, os melhores resultados é o nosso sujeito paciente. Belezinha? Tranquilo. Olha só a letra D. A magia de um rito cuja força as moças convocam no plantio. Então, olha só. O cuja, ele tem um valor de posse. Então, a gente vai subentender a preposição de. Então, significa que quando eu falo rito cuja força, significa força do rito. Então, as moças convocam no plantio a força do rito, cuja força é o nosso objeto direto, certinho. Não as deixa, a magia, não as deixa frustrar-se. Por isso, então, a alternativa correta é a letra D de dado, belezinha. E nós temos aqui a letra E. As sementeiras de batatas, de cujo plantio as moças se aplicam, quem se aplica a alguma coisa, tá legal? É o plantio das batatas, ó, cabe sempre a preposição D aqui, ó, subentendida, beleza? Só que aqui tem que ser a preposição A e não a preposição D. Estão sujeitas para com os efeitos, estão sujeitas aos efeitos do vento, beleza? Do vento leste. Por isso, a gente vê aí que a alternativa D realmente é a correta, tá ok? Show de bola! A questão 16, pessoal, olha só. Essa questãozinha aí, ela é bem tranquilinha e você vai matar rapidinho. Olha só. Veja só que nós temos aqui, ó, 100, nós temos o número 1 e a palavra difícil, tá? Ó, difícil imaginar. Tem substantivo aí depois? Não. Aí nós temos o seguinte, ó, cuja seria, você já vai tirar daqui, ó. O cuja não pode ser seguido de verbo. Cuja é, pode? Não, não tem jeito. Tá legal? Belezinha. Então, olha só. Outro detalhe que eu vou chamar a sua atenção. Eu tenho a preposição sem, tá? Bom, se eu tenho a preposição sem, cabe a preposição a aqui com essa crase? Não dá. Então, é sem, se eu quisesse, por exemplo, aqui falar que é sem a qual, eu teria apenas o a qual, que isso aqui é um artigo. Então não cabe crase ali, beleza? Sem da qual também não pode ter preposição aqui, ó. Tá legal? Por isso, só pelas alternativas e pela estrutura que ficou aqui, você já sabe aqui, ó, que o correto é sem a qual será difícil imaginar assim assado. Tá legal, ó? A medida mais urgente deveria ser a eliminação gradual dos 700 bilhões anuais de dólares em subsídios para os combustíveis fósseis, sem a qual será difícil imaginar que a nossa atual dependência de petróleo, assim assado, se modifique no curto prazo. Belezinha, pessoal? Então, a gente notou aqui, né, a gente tem um tempo um pouquinho mais fechadinho aí, infelizmente não dá para a gente prosseguir muito nesse nosso comentário. Mas o que importa aqui, pessoal, é que os aspectos mais importantes a gente reviu aqui com vocês, tá legal? Um detalhe que eu deixei aqui de falar, por conta do nosso tempo mesmo, é a redação, confronto de frases corretas e incorretas. Isso daí, tudo sobre o qual nós falamos anteriormente aqui, emprego de pronome, acentuação, ortografia, concordância, também a pontuação, tudo isso vai cobrar tudo só numa questão. Então a alternativa A tem erro de pontuação, tem erro de concordância, e normalmente é aquilo que grita aos nossos olhos, tá legal? Aos nossos ouvidos. Então nesse caso, a gente sabe que fica bem simples de você resolver esta questão, belezinha? Meus amigos, um grande abraço para vocês, estou começando a bater no meu pé aqui, que o meu tempo está acabando e eu vou terminando por aqui. Gostaria de aqui deixar vocês muito sucesso, que vocês realmente façam uma prova bem tranquila, vá com muita calma, ore bastante, né? Amanhã acorda com tranquilidade, ore, seja bem tranquilo e você vai, com certeza vai fazer uma excelente prova. Espero ter ajudado vocês, tanto ao longo dos nossos cursos, nas respostas ao fórum e agora também com vocês aqui nessa reta final. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, uma excelente prova amanhã. Valeu, moçada!